Revisão criminal. Acabou de sair aqui. A melhor notícia do ano para Jair Messias Bolsonaro é sobre a revisão criminal e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa notícia maravilhosa que eu vou trazer e vou trazer nos mínimos detalhes, porque eu sei que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado mexendo. Tem também, gente, tá aqui nesse boletim, o primeiro ato do Cássio Nunes Marques após assumir a presidência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Acabou de sair o primeiro ato de Nunes Marques que simplesmente chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O homem mostrou a que veio. Eu vou trazer esse primeiro ato do Nunes Marques. Lula da Silva, gente, tá? Entrou em desespero com essa notícia, com uma notícia que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. É notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Se é notícia ruim pro Lula, para nós é notícia boa, né? E também tem notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Que eu vou trazer. É uma bomba que está prestes a explodir no colo de Alexandre de Moraes, que acabou de ser confirmada aqui na imprensa, que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E será que é desespero, gente, tá? Após a revelação dessa notícia bombástica que vai explodir no colo de Alexandre de Moraes, a revista Veja acabou de revelar que Alexandre de Moraes acabou de enviar um aviso que encheu a direita, os bolsonaristas e Bolsonaro de muita esperança, gente, tá? Alexandre de Moraes acaba de dar um aviso para os bolsonaristas, para a oposição, e segundo a revista Veja, esse aviso encheu a oposição e os bolsonaristas de muita esperança. Será que é notícia boa que está se aproximando? Será que é notícia boa vinda de Alexandre de Moraes? É exatamente isso, parece que sim, gente. Tá? O que será que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes para ele ter tomado aqui essa decisão? Notícia boa para os bolsonaristas, para a oposição, para os parlamentares, para Bolsonaro. O que aconteceu, gente, tá? Eu vou trazer essa resposta para vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui para chegar. Vocês já sabem como é que funciona. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Lula foi exposto até na Folha de São Paulo. E vocês sabem que eles leem Folha de São Paulo. Eles ficam desesperados quando uma notícia, uma denúncia, alguma coisa sai na Folha de São Paulo. Lula, ó, a Folha de São Paulo dando uma cutucada no Lula, ó. Lula assina a medida provisória que zera imposto da taxa das blusinhas há 5 meses da eleição. O Lula passou 2 anos enfiando esse imposto da taxa das blusinhas no lombo do povo brasileiro, mas agora ele decidiu fazer aí essa medida eleitoreira. Agora eu vou... Acabou a taxa. Enfiou quase 9 bilhões no bolso, mas agora ele cansou. Agora ele não precisa mais de dinheiro. Agora ele quer voto. O Lula agora não tá atrás de dinheiro. Agora ele quer voto. Tá vendo só como as coisas mudam de acordo com a pertinência? Agora o Lula não precisa mais de dinheiro. Já torrou, já viajou, já viveu no luxo, levou a Janja para viajar meio mundo, já torrou bilhões e bilhões com viagens. Agora o Lula não quer mais luxo, não quer mais viagens. O que o Lula quer é voto, ele não quer dinheiro, é voto. Já pegou 9 bilhões da taxa das blusinhas, já fez o que queria fazer, já gastou com o que ele queria gastar. Já enfiou no lombo de muita gente, né? Muito dinheiro. Agora ele quer voto. Então vamos zerar a taxa das blusinhas. Eu fico bem com o eleitorado e eles vão achar que eu sou um herói, que eu sou a Madre Teresa de Calcutá e eles vão votar em mim. É, gente, mas parece que dessa vez não vai colar, não. As jornalistas da CNN estão alertando o povo brasileiro para ficarem espertos aí com essa medida, com as medidas. Não é só uma, né? Com as medidas eleitoreiras do Lula, que é o mesmo modus operandi lá da primeira, lá do Lula 1. Nunca mudou, só que agora tem uma grande diferença. As redes sociais. Antigamente não tinha as redes sociais, agora tem. E o povo tá acordando. Vamos lá, a gente tem Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de se pronunciar
sobre a PGR, né? Que pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministro do STF. Sim, gente, tá? O PGR, Paulo Gonet do Lula, pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro. E ele acabou de reagir a esse pedido da PGR. Vejam só. PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STF. Primeiro, vamos lá. Isso aqui é um baita tapa na cara de muita gente que está falando que agora eu virei parte do Centrão. E segundo, esse aqui é o PGR Gonet, que o Ricardo Salles queria que fosse indicado no lugar do Aras para ser o PGR durante o governo Bolsonaro. Isso dito, né? Isso demonstra uma total falta de seguir a lei, de respeitar a Constituição, ignorar a imunidade parlamentar, porque a esquerda já fez muito pior. Se o PGR está dizendo que eu tenho que ser condenado por esse crime chamado de coação, porque ele embasa a minha conduta nos Estados Unidos a Lei Magnitsky, a sanção aplicada no Alexandre de Moraes, o que dizer dos parlamentares da esquerda quando pediam a condenação de Bolsonaro, até mesmo por crimes contra a humanidade, no Tribunal Penal Internacional de Haia? Então é algo sem o mínimo pé nem cabeça. Se realmente quisessem colocar alguém para figurar num processo, ainda que de maneira muito frágil, deveriam colocar o Trump. Como não tem coragem de fazer isso, vem atrás de mim. Mas o objetivo principal disso é o quê? É me deixar inelegível. Vale lembrar, condenado uma vez por um colegiado, e mais uma vez que vai me jogar é sempre o Alexandre de Moraes, eu cairia na lei da ficha limpa. Nós seguiremos trabalhando pelo interesse dos brasileiros, pela liberdade dos presos políticos, e não vou me curvar a essa tentativa nefasta de interferir na política usando o tapetão do judiciário. Os meus valores não estão à venda. Podem contar comigo. Tá aí, gente, o recado de Eduardo Bolsonaro. Não vão me parar. Eu vou continuar, gente, tá? E aí? O que é que vocês acharam aqui do pronunciamento do Eduardo Bolsonaro após, né, a decisão da PGR, que zero surpresa, né? Zero surpresa. E agora, gente, saiu na revista Veja e eu vim correndo trazer para vocês o aviso de Alexandre de Moraes ao relator do PL, né, o Paulinho da Força, da dosimetria, que animou a direita, animou os bolsonaristas, o Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Qual é esse aviso do Moraes que deixou a oposição, a direita, animada? Segundo a revista Veja. Vamos entender? O relator do PL da dosimetria na Câmara, o deputado Paulinho da Força, se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes do STF para falar sobre a decisão do magistrado de suspender os efeitos da medida até que os demais magistrados se manifestem sobre as ações que questionam a constitucionalidade da lei. Ou seja, o próprio Paulinho da Força, que foi o relator que, né, que disse um zilhão de vezes, olha, gente, ó, o que está aqui no texto teve o aval do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está de acordo. Ó, se aqui for aprovado, não vai ser pleiteado no STF. O STF não vai derrubar. O que for aprovado aqui, né, passando pelo crivo de ministro do STF, vai ficar do jeito que está. Só que aí o Alexandre de Moraes foi lá e suspendeu a dosimetria. E agora ele foi lá atrás do Moraes pedindo explicações. E parece que animou. Na conversa, Moraes passou a Paulinho um cronograma que deixou bolsonaristas animados. A expectativa é que o plenário da Corte se debruce sobre o tema na última semana de maio. Por quê, gente, tá? Eu tô vendo alguns vídeos de alguns youtubers esquerdistas dizendo que, ó, Alexandre de Moraes vai postergar isso aí lá pro ano que vem, para daqui um ano, para daqui 2 anos. Isso nem vai ser apreciado agora recentemente, então esse pessoal do 8 de janeiro vai continuar preso, Bolsonaro vai ficar lá 27 anos na cadeia, o pessoal... Então muita gente começou a ir pra cima de Alexandre de Moraes. Aí o Paulinho da Força foi lá, falou, pô, mas a gente votou com seu crivo, com seu aval, com a sua... Você chancelou, você autorizou e agora tá dando pra trás. Então... Muita gente esquerdista dizendo que Alexandre de Moraes ia postergar, que não ia dar a mínima para isso agora, que isso iria ficar para o ano que vem. Aí o Paulinho da Força foi lá pedir explicações. Então, a expectativa é que o plenário da Corte se debruce sobre o tema na última semana de maio. Ele disse que tem prazos para serem cumpridos, mas que assim que isso ocorrer, ele vai liberar para o plenário. E que deve votar na última semana de maio, explicou Paulinho ao Radar. Então, até a última semana de maio está previsto para ser colocado para votação em plenário, para ser decidida essa questão.
Ou seja, segundo informações que estão sendo ventiladas aí na imprensa, a tendência é os outros ministros do STF manter o PL da dosimetria e derrubar aqui essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele suspendeu. O magistrado se referiu ao prazo para as manifestações no Congresso, no Palácio do Planalto, da AGU, PGR, sobre o caso. Nos bastidores, a expectativa é que a maioria dos ministros da Corte não acompanhe a decisão de Moraes e mantenha a validade da lei da dosimetria. Paulinho negou que ele e Moraes tenham falado sobre a perspectiva de como será a votação no plenário da Corte. A única coisa que ele trouxe aqui para a revista Veja é que, olha, ele disse que tem alguns prazos a serem cumpridos, então a votação vai acontecer no final do mês, ou seja, no final, na última semana de maio, é que vai ser colocado para ser debatido, votado pelos outros ministros, e a tendência, segundo vários veículos de imprensa, vários jornais, é os ministros do STF derrubarem essa decisão do Moraes de suspender a lei da dosimetria. Pelo menos, gente, tá uma luz no fim do túnel, tá? Porque o que eu tô vendo de esquerdista, de petista, gravando vídeo, dizendo, olha, esqueçam, o Moraes não vai colocar isso para votação, vai ficar pro ano que vem, vai ficar para 2 anos. Então tá aí. Vamos lá, gente. Aqui também a notícia aqui. Será que essa notícia aqui tem alguma coisa a ver com essa que foi revelada pelo Metrópolis? Será? Será, gente, tá? Alexandre de Moraes é alvo de novo pedido de impeachment. Sim. E o motivo? Acho que já dá para vocês imaginarem, né? Mais um pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes. E o motivo? Grupo de oposição ao atual governo na Câmara dos Deputados apresentou nessa última terça-feira 12 mais um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o motivo? Por suspender a aplicação da lei da dosimetria aprovada pelo Congresso Nacional. O fato de Alexandre de Moraes ter atropelado o Congresso Nacional como um trator, suspendido uma lei aprovada pelo Congresso por sua ampla maioria, eles apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Calma, gente, que daqui a pouco, sobre a revisão criminal do Bolsonaro, tem notícia maravilhosa que acabou de sair, que eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação para vocês. Mas antes, tem aqui o primeiro ato do Cássio Nunes Marques, assim que ele foi empossado presidente do TSE. Tá aqui, o primeiro ato de Nunes Marques na presidência do TSE em ano eleitoral. Após a cerimônia de posse com a presença de ministros, políticos, parentes e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, começa a sua agenda para combater informações falsas e de defesa das urnas eletrônicas. O primeiro ato do novo chefe da Justiça Eleitoral será acompanhar o teste público de segurança das urnas. Em seguida, ele segue as metas de fiscalização e de uma força-tarefa contra o uso irregular da inteligência artificial nas eleições de 2026. Tá aí, gente. Então, o primeiro ato será a fiscalização de inteligência artificial no ano eleitoral, fiscalização, disseminação de notícias falsas e urnas, gente, tá? Primeiro ato do Nunes Marques, após assumir a presidência do TSE em Brasília. Vamos porque tem mais, gente. Agora é notícia boa. Deixa eu trazer isso aqui, gente, porque eu tô até agora sem acreditar. Há poucos instantes eu vi um grande jurista, gente, tá? Dizendo que a melhor coisa, inclusive ele sempre defendeu essa tese, gente, a melhor coisa para o Bolsonaro é a revisão criminal. É a revisão criminal, tá? Tem anistia, tem dosimetria, tem tudo isso, tem. A gente tem que dar valor, tem que partir para cima, tem que aprovar, tem. Mas ele sempre disse que o melhor meio, o melhor caminho para inocentar o Bolsonaro seria uma revisão criminal. E parece que esse dia vai chegar. Porque olhem só isso aqui, gente. A revisão criminal de Bolsonaro pode ter 2 ministros a favor da anulação da condenação e 2 contra.
E o moral da história, qual que é a parte boa dessa notícia, Fabiana? É essa aqui. Com isso, ele será beneficiado, já que o STF está sem um ministro. Na votação ficaria assim, gente, tá? O André Mendonça votaria sim. O Nunes Marques votaria sim. Gilmar Mendes, não. Toffoli, não. Iria pro Fux. E o Fux não vota, ficaria empatado. E com a questão de empate, Bolsonaro seria beneficiado, gente, tá? Então, se a gente for parar pra pensar, gente, assim, pena que demorou tanto, que tá demorando tanto, né? Mas parece que esse realmente é o caminho, gente, tá? Para inocentar o Bolsonaro. Revisão criminal. Revisão criminal é o que pode salvar e inocentar Jair Messias Bolsonaro. E segundo aqui as previsões de vários juristas, que é o que está aqui na sua tela, isso aqui é a previsão de vários juristas, tem tudo para dar certo. Vai ficar empatado. Ele será beneficiado, já que o STF está sem um ministro. Que notícia boa, né, gente? Tá? É tão raro ter notícia boa pro Bolsonaro. Peguem a pipoca e assistam de camarote o nosso querido senador Cleitinho partindo pra cima da esquerdista Amanda Klein. Gente, o Cleitinho, ele perdeu a paciência, tá? Com a Amanda Klein. Chutou balde, chutou... Gente, ele detonou sem dó e nem piedade a Amanda Klein, Amanda Klein aqui, gente, ela tentou armar uma arapuca pra cima do Cleitinho. Ele, inteligente como saiu pela tangente e ainda perdeu a paciência com a jornalista. Partiu pra cima sem dó e nem piedade. Assistam que vocês vão ver. Amanda, eu te agradeço demais por essa pergunta. Porque tem algum crime defender uma empresa no Brasil? Vagabundo que tem que desvia dinheiro. Eu canso de falar uma coisa, fonte de riqueza. Se essa foi a recomendação da autoridade sanitária e o bolsonarismo a saúde das pessoas. Amanda, deixa eu concluir. Sobre todo esse debate, essa polêmica que tem sido gerada em torno do detergente IP, o senhor defendeu a marca, a Anvisa havia recomendado, primeiro, não usar os produtos, não consumir os produtos do lote 1, por causa que poderiam provocar uma infecção microbacteriana, ainda reuniões sobre o assunto, mas essa foi a recomendação da autoridade sanitária. E o bolsonarismo, figuras proeminentes como o senhor, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aparecem em fotos, em vídeos, divulgando a marca IP. E isso se tornou mais um foco de disputa que parece expressar radicalização política. Por que o senhor foi contra a recomendação da autoridade da vigilância sanitária e defendendo um detergente que, até onde sabemos, ninguém tem formação química ou médica para saber se há um problema no consumo daquilo? O senhor não teme recomendar o uso de um produto que, de fato, como alerta Anvisa, pode ter um problema sério e provocar alguma consequência para a saúde das pessoas, do seu eleitor? Amanda, eu te agradeço demais por essa pergunta. Porque tem algum crime defender uma empresa no Brasil? Eu prefiro defender uma empresa do que defender político criminoso, bandido, vagabundo que tem que desvia dinheiro. Eu canso de falar uma coisa, fonte de riqueza é um empresário trabalhador. Senadora Anvisa está dizendo que pode ter um risco para a saúde das pessoas. Amanda, deixa eu concluir. Eu peço uma coisa, eu faço um desafio para você. Pega meus 2 vídeos e veja meus vídeos. Eu só defendi a empresa, pedindo para ter cautela. É uma empresa de 70 anos que gera 7 mil empregos. E eu ainda falei produtos que não estão sendo investigados, que deixa comercializar. Eu ainda deixo bem claro, gente, saúde em primeiro lugar. Esses produtos que a Anvisa está dizendo que pode ter bactéria, que fiscalize ele. Agora, outros produtos que não tem nada, deixa comercializar. Deixa, foi isso que eu falei. Pega meu vídeo. Vendo de outras pessoas, e para meus vídeos eu deixo bem claro isso. Eu não estou mandando, incentivando nada. Eu só estou aqui defendendo uma empresa de mais de 70 anos que gera 7 mil empregos, que tem direito de se defender. Agora, eu prefiro defender uma empresa que gera riqueza do que defender bandido aqui dentro do Congresso. Não fiz nada de errado, nada, zero. Senador, quando o PL trata os outros como inimigos, ou o bolsonarismo trata os outros como inimigos, o senhor acha o bolsonarismo e Flávio Bolsonaro extremistas? Eles têm um discurso extremista? Eu não acho o Flávio nem um pouco extremista. Eu convivi com o Flávio aqui, que eu convivendo tem 3 anos. O Flávio não tem nada de extremista, Amanda. Quem convive com ele, conversa com ele, sabe disso. Tanto na direita e tanto na esquerda tem pessoas extremistas, tem polícia extremista. Agora o Flávio, eu posso falar para vocês aqui, ele é muito ponderado. Inclusive, na época, ano passado, eles não tinham nem escolhido ainda quem seria o candidato a presidente da direita. Eu já falava sobre o Flávio, porque o Flávio, eu converso com o Flávio. O Flávio é muito bem preparado e o Flávio dialoga com todo mundo aqui.
O Flávio sempre fez isso aqui, conversa com senadores de esquerda aqui, conversa com senadores do PT, conversa com senadores do centro. Aqui quem convive com ele sabe disso. O Flávio não tem nada de extremista, zero. O senhor não teme que adiar muito a sua decisão pode deixá-lo isolado e mais ou menos assim perder o apoio de governadores, prefeitos, deputados estaduais que podem fazer a diferença na sua campanha? Porque eles vão em algum momento se juntar com outros pré-candidatos. Se o senhor não definir, o senhor não teme isso? Quem seriam os seus candidatos ao Senado? Nos conte um pouquinho sobre isso. Eu não temo nada, porque eu tenho que estar preocupado com a população mineira que está me colocando em primeiro lugar. Se eu tiver apoio político, sejam bem-vindos, como eu disse. Agora, se eu não tiver, eu não vou deixar de ser candidato, não. Inclusive, vocês guardam essa entrevista aqui, se eu vier como pré-candidato a governador e ganhar a eleição, eu vou ser dos governadores que foram eleitos no Brasil o que menos gastou com dinheiro com estrutura de campanha. Eu vou mostrar que tem gente que faz uma campanha limpa, honesta, com o povo e sem gastar dinheiro, sem essa loucura de gastar milhões e a gente até declarado, até o que não declara. Então eu vou deixar isso bem claro, porque quem está com 2%, Eduardo, quem está com 3%, com 4%, que lute. Então vocês que tem que ficar nesse desespero questão aí. Eu não tenho que ficar desesperado não, igual eu falei, se eles quiserem vir me apoiar, e vai ser do meu jeito, do meu trato. Eles não vão chegar e falar, eu preciso disso, eu preciso de secretaria, tem que ser... Não, é do meu jeito. Porque até agora, a primeira vez que eu estou vendo a situação de candidato a executivo, até como candidato a senador, eu fui sozinho, tive apoio, a não ser do Bolsonaro, que era presidente na época, que me apoiou. Agora lá em Minas Gerais não tive apoio de ninguém, de quase nenhum político. Eu ganhei a eleição com 4,5 milhões de votos, sem gastar fundo eleitoral. Deve ter sido o candidato a senador que menos gastou dinheiro com política em 2022. E eu vou fazer exatamente de novo. Se quiserem vir do meu jeito, sejam bem-vindos. Se não quiserem, eu vou com o povo. Eu preciso do povo, velho. Eu preciso... Só literalmente o povo. Igual eu falei, isso aqui não é prepotência, não é arrogância, não é nada disso. Só que eu acho que você tem que colocar, ter apoio político para ser candidato, você não deveria nem sair. Eu nunca vou colocar, eu vou ter que ser candidato a governador ou senador, ou deputado, mas eu preciso ter apoio do fulano, do Beltrano. Não, eu preciso ter apoio do povo. É o povo que elege. Se ele quiser vir, eu estou deixando isso bem claro aqui, que depois a oposição edita esse vídeo aqui falando que eu estou sendo arrogante, prepotente, que eu não quero apoio. Como eu disse, eu já fiz gestos para eles, eu já falei que eu quero apoio deles. Agora, é deles. E eles definem. Se eles acharem que tem que lançar um candidato, é um direito deles, Eduardo. Agora, se vocês quiserem me apoiar, eu tô aqui de braço aberto, mas vai ser do meu jeito. Senador, internamente a gente sabe que há uma resistência de um outro grande político mineiro e também muito famoso nas redes sociais, que é o deputado Nicolas Ferreira. Ele resiste um pouco em avançar nessa aliança com o senhor. E há uma leitura também interna do PL de que nem sempre eles podem contar com o senhor. O senhor é de direita, apoia algumas pautas bolsonaristas, mas não são todas. Em algumas votações o senhor contraria. Eles acham que o senhor, uma vez lançado candidato ao governo ou uma vez eleito governador de Minas Gerais, talvez eles não possam contar totalmente com o senhor, que talvez o senhor não tenha todo o preparo político necessário para um cargo no executivo tão complexo como o seu governo de Minas. Como é que o senhor responde a essas críticas internas de que eles não sabem de que o senhor pode ser uma figura escorregadia, com quem eles não podem sempre contar em todas as pautas bolsonaristas, que o senhor também tem o seu jeito e quer liderar, como o senhor acabou de falar, quer fazer do seu jeito? Amanda, primeiro que essa ladainha dessa conversa que tá vindo aqui em Minas Gerais é falando que eu não tenho preparo, né? Realmente eu não tenho preparo, Amanda, para roubar, para desviar dinheiro, para mentir pro povo, para sentar numa mesa para negociar, né, negociar a favor de alguns e não a favor do coletivo. Realmente esse tipo de preparo eu não tenho. Agora, um preparo para defender tudo que for interesse do coletivo, da população, eu estou. O Nicolas é um amigo que eu tenho, e igual eu falei para vocês aqui, se ele decidir lá nessa reunião lá, achar que tem que apoiar outro candidato, não vai mudar a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Agora, eu não posso deixar de ser candidato, eu não vou ter o apoio do Nicolas, gente. Isso aí eu acho que assim, com todo carinho, todo respeito que eu tenho com ele, se ele quiser me apoiar, eu tô aqui humildemente para ouvir, para ter sugestão. Mas como eu disse, eu tenho minha independência também, como ele tem independência. Se ele fosse candidato a governador, com certeza tem várias ideias, né? Várias ações que ele quer fazer pro Estado, que a gente tem que respeitar. Se eu vier candidato aqui, claro que eu quero ter sugestão, né? De várias pessoas dele, de outros políticos também. Mas quem vai definir sou eu. Agora, o que me chama atenção, não tô falando dele não, mas dessa murmurinho que fica, falando que eu não tô preparado, né? Parece que tem um jornalista lá em Minas Gerais dizendo que causa até arrepio. Arrepio de quê? Eu não sou condenado. Eu nunca fiz roubo. Eu nunca desviei dinheiro. Eu não tenho um processo nas minhas costas. Arrepio de quem faz. Eu vou falar o contrário. Arrepio é pra eles. Não tem que arrepiar comigo, não, que eu tô entrando com as mãos limpas, com o coração aberto. Eu não tenho um processo. Não tem nada de errado no meu mandato. Nunca fiz nada de errado. Eu só tô ali. Igual eu falei, o PL ou qualquer outro partido que seja, quando eu tiver como governador, eu vou sentar pra conversar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo. Desde que seja a favor da população, pode contar comigo. Eu já falei sobre isso, sabe, essa questão de ser governador, vou apoiar o Flávio. A polarização está mostrando que pode ser o Flávio ou pode ser o Lula. Vamos lá que o Lula, que eu não sou apoiador dele, não sou aliado dele, ele ganha a eleição. 1º de janeiro, Amanda, eu sou o primeiro a sentar com o Lula para poder conversar sobre o interesse de Minas Gerais. Isso é ser republicano, isso é ser democrático. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou pelo povo, por Minas Gerais. Então é simplesmente o que eu vou fazer. Eu preciso ser justo. Não vou fazer nada de errado, não. Aqui tá criando um murmurinho, parecendo que tá colocando um cara ali que vai fazer alguma coisa de errado. Pelo contrário, eu vou fazer tudo certo. Tudo que seja a favor do povo.
Se quiser me apoiar, tanto o Nicolas, tanto o PL, qualquer outro partido, Então, fique à vontade. Mas vai ser do meu jeito. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui ao Central de Notícias. Se você chegou até aqui, muito obrigado por essa... Gente, senador Cleitinho partiu pra cima, né, ali dos jornalistas. Vocês viram ali, né? Algumas vezes a Amanda Klein tentou, né, colocar uma casquinha de banana pra ver se o senador Cleitinho ia cair, né, gente? Tá preparado, né? Tem que ir preparado. Quando vai ser entrevistado por jornalista esquerdista, tem que estar preparado, gente, tá? Todos eles, tá aqui. Amanda Klein, gente, tá? Foi defender a Anvisa e o senador Cleitinho também se defendeu. Vamos lá, gente, e agora? Jornalista, na verdade, 2 jornalistas da CNN, gente, tá? Destruíram o Lula sem dó e nem piedade com estas medidas eleitoreiras do Lula. O Lula agora recentemente revogou a taxa das blusinhas que ele mesmo criou no governo dele. Aí as jornalistas, não é só essa daqui não, tem uma outra jornalista aqui que vai estar aqui, 2 jornalistas, né? 2 jornalistas na CNN destruíram e detonaram o Lula. E eu prometo pra você que esse vídeo aqui, ó, é um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Lá no finalzinho, vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso aqui pra vocês. Só assistam. Pancada, gente, tá? 2 jornalistas deram uma pancada no Lula. Âncora da CNN destroem Lula ao vivo e falam de promessas não cumpridas. Foi o que o Lula mais fez durante essa gestão. Prometeu e não cumpriu nada. E as jornalistas não deixaram passar batido e mostrou o câncer que o Lula é para o Brasil inteiro. Vejam só. A confiança do eleitor no governo petista é uma questão crucial aqui para o governo do presidente Lula, porque o que está em discussão é se Lula é capaz ou não de convencer o seu eleitor de que ele merece mais um mandato. Não está em discussão se a intenção dele era boa, se ele queria o bem dos mais pobres ou não, se ele lidou bem com o governo de Donald Trump, se ele soube encarar o tarifaço, se o acordo União Europeia-Mercosul é bom, se o Jorge Messias foi ou não foi aprovado. A questão ali, mais do que todos esses elementos, é: Lula merece ou não merece mais um mandato? A gente deve ou não deve dar mais um voto de confiança ao governo petista? E é de confiança, porque as entregas não foram feitas como foram anunciadas e alardeadas lá atrás. E o risco é da população também entender isso, né, Clarissa? É o efeito reverso, querer agradar tanto e, no fim das contas, a população compreender que está sendo feita muita coisa a toque de caixa para atender única e exclusivamente esses anseios eleitorais, sem pensar em medidas a longo prazo. Porque tudo que está sendo anunciado aqui, até mesmo aquele plano de combate ao crime organizado, é tudo a longo, é muito grandioso e não se sabe da sustentabilidade desses programas, né? O próprio Desenrola é algo feito ali momentaneamente, tem três meses de duração e depois não se sabe o que virá depois. Essa é a grande crítica sobre essa movimentação recente do presidente Lula. A mesma coisa com a taxação das blusinhas. Ficou desde 2023 para tomar essa decisão, essa medida em vigor. Agora, quer dizer, às vésperas das eleições, é uma medida ruim? Então, a confiança... Agora é uma medida ruim, né? Aí o Lula quer consertar o estrago que ele fez, que tá vendo que tá destruindo as suas chances de se perpetuar para todo sempre no poder. Resumindo, gente, tá? Jornalistas desmascararam Lula dentro da CNN. E para título de informação, né? CNN, né? Onde o Lula jorra milhões e milhões. É muito dinheiro nesta emissora, gente, tá? Se o Lula tá sendo destruído dentro da CNN, é porque nesse angu deve ter caroço muito maior do que a gente imaginava. Eu penso o seguinte: se o Lula assistir esse vídeo aqui, vai ter um infarto fulminante, gente, tá? Ele vai entrar em desespero. É a imprensa esquerdista expondo a hipocrisia, o quanto o Lula é hipócrita, né? Várias medidas eleitoreiras às vésperas de pleito eleitoral.